Olá, Bruno, e a todos do canal. Quero relatar essa incrível e aterrorizante história que aconteceu em 1987, na fazenda onde cresci, perto de Juazeiro do Norte, no Ceará. Meu pai nunca falava muito sobre isso, e eu só fui entender o peso do silêncio dele anos depois, quando a minha tia me contou tudo em uma tarde de chuva. A fazenda ficava em um lugar isolado, cercada de caatinga e silêncio. A casa era simples de taipa, com um quintal grande, onde meu avô tinha plantado algumas árvores. Entre elas, um cajueiro velho que dava sombra e fruto doce todo ano. Era uma árvore bonita, forte, com galhos grossos que a gente subia quando era criança. Mas depois daquela noite, ninguém mais olhou para ela do mesmo jeito. Naquela época, meu pai tinha uns 20 e poucos anos e morava com os meus avós, lá mesmo. A minha tia Teresa, que tinha 17 anos, e meu tio Zeca, que era o mais novo, com uns 15 anos. A família toda dormia cedo porque o trabalho começava antes do sol nascer. Não tinha energia elétrica naquela época, só lamparina, e a vida seguia no ritmo da natureza. O dia começava com o canto do galo e terminava quando a última lamparina se apagava. Não havia televisão, não havia rádio funcionando. O mundo ali era pequeno, cercado apenas por cercas da propriedade e pelo horizonte que morria no encontro da terra seca com o céu. Foi em uma noite de lua cheia que tudo começou. Meu tio Zeca tinha ido dormir mais cedo porque estava com dor de cabeça. Reclamou o dia inteiro, desde a hora do almoço, que sentia uma pressão na nuca e que a luz do sol incomodava os seus olhos. Minha avó fez um chá de capim-santo e mandou ele se deitar logo depois do jantar. Meu pai e minha tia ficaram na cozinha, ajudando a minha avó a preparar a massa do bolo para a festa da igreja no domingo. Era uma tradição da família contribuir com algo para as celebrações. A minha avó fazia questão de levar sempre o melhor bolo, aquele de milho com coco que todo mundo elogiava. Meu avô já tinha se recolhido para o quarto dele, porque acordava antes de todo mundo para tratar dos animais. Tinha cabras, galinhas, uns porcos que criava do outro lado da propriedade, longe da casa, em um chiqueiro, porque o cheiro incomodava. Ele era um homem de poucas palavras, sério, que resolvia tudo sozinho e não gostava de reclamar. A minha avó dizia que ele tinha vindo de uma família ainda mais pobre, que passou fome na infância e que, por isso, ele não desperdiçava nada e não tolerava preguiça. O silêncio da noite era quebrado só pelo canto dos grilos e pelo vento que batia nas folhas secas. Minha tia estava sovando a massa e meu pai ajeitava a lenha no fogão para manter o fogo baixo, do jeito que minha avó gostava. A lamparina no centro da mesa balançava levemente, fazendo sombras. Foi minha tia quem ouviu primeiro. Ela ouviu um barulho vindo lá de fora do quintal, como se algo pesado estivesse se arrastando pela terra. Ela parou o que estava fazendo e ficou olhando pela janela, prestando atenção. Meu pai perguntou o que tinha sido, e ela pediu para meu pai fazer silêncio. O barulho continuou, seguido de um grunhido baixo, abafado, que não parecia vir de muito longe. Minha avó disse que devia ser algum bicho lá fora, procurando comida, talvez um tatu ou um gambá. Mandou que eles voltassem ao trabalho, pois o bolo não ia se fazer sozinho. Mas o som não parava. Ficava cada vez mais alto e mais próximo. Agora, parecia vir de mais de um lugar ao mesmo tempo. Meu pai levantou da mesa e foi até a janela da cozinha que dava para o quintal. Abriu a folha de madeira devagar, tentando não fazer barulho, e espiou lá fora. A lua estava tão clara que iluminava tudo como se fosse dia. Ele viu o cajueiro, os galhos balançando de leve com o vento e mais nada. O chão de terra batida estava vazio, sem sinal de nenhum animal. Ia fechar a janela quando percebeu algo se mexendo perto do tronco. No começo pensou que fosse uma sombra, mas então a coisa se moveu de novo, subindo pela árvore, com uma agilidade estranha e nada natural. Meu pai ficou ali, observando aquilo, tentando entender. A minha tia veio logo atrás e olhou também. O que eles viram não fazia o menor sentido. Era um porco, muito grande, cinza com a pele suja de terra e manchas escuras que podiam ser de lama ou alguma outra coisa. Mas não estava no chão.
Ele estava subindo em um dos galhos, o mais alto do cajueiro, se equilibrando como se fosse um gato, olhando diretamente para a janela. As patas dianteiras seguravam o galho com firmeza e o corpo ficava ereto, em uma posição que nenhum porco jamais deveria conseguir manter. A minha tia deu um passo para trás, quase derrubando a lamparina que estava na mesa. Meu pai continuou olhando para aquilo embasbacado, sem acreditar no que estava vendo. O porco não se mexia, só ficava ali parado com os olhos fixos nele. E então, sem aviso, ele começou a abrir a boca como se estivesse sorrindo para eles. Bem, de acordo com meu pai e com a minha tia, ele fez algo ainda pior. Ele começou a fazer um som que parecia um grunhido, mas ao mesmo tempo parecia uma voz, rouca e gutural, claramente humana. Disse que eles deveriam dormir, que não era para ficar espiando os outros lá fora. Que se eles continuassem ali, iria segui-los não só naquela noite, mas para sempre e até o fim. A minha avó largou tudo o que estava fazendo e correu para o quarto, chamando meu avô. Meu pai trancou a janela com as mãos tremendo, e minha tia ficou encostada na parede, pálida, sem conseguir falar. A respiração dela estava acelerada e os olhos arregalados, fixos na janela trancada. Meu avô apareceu na porta da cozinha, ainda meio sonolento, vestindo uma camisa velha por cima da roupa de dormir. Perguntou o que tinha acontecido, e pelo tom de voz dava para perceber que estava irritado por ter sido acordado. Meu pai tentou explicar, mas as palavras saíam confusas e embaralhadas. Minha tia só conseguia apontar para a janela e dizer que tinha um porco na árvore, que o porco tinha falado com eles. Meu avô olhou para os dois com uma expressão que meu pai nunca tinha visto antes. Não era surpresa, não era medo. Era como se ele soubesse de algo que a gente não sabia, mas ao mesmo tempo como se ele não quisesse acreditar. Os olhos dele ficaram fixos por um momento, como se ele estivesse calculando algo, pensando rápido em qual seria a melhor decisão. Ele mandou que todos fossem dormir. Não era pedido, era uma ordem. E a voz dele saiu firme, sem espaço para questionamento. Minha tia tentou argumentar, dizer que precisavam ver o que era aquilo e chamar alguém para fazer alguma coisa. Mas meu avô cortou, disse que não era para ninguém olhar mais pela janela, e que de manhã ele resolveria o que fazer. A voz dele tinha um peso que não deixava espaço para dúvida. Depois disso, foi até o quarto dele e voltou com uma espingarda que guardava embaixo do guarda-roupa, embrulhada em um pano de saco. Ficou sentado na cozinha de costas para a janela. Ninguém dormiu. Meu avô ficou de tocaia até o amanhecer. Meu pai e minha tia ficaram deitados, mas de olhos abertos, ouvindo cada som que vinha lá fora. O vento batia nas telhas e os grilos cantavam. E de vez em quando se ouvia aqueles barulhos de passo lá fora, como se algo estivesse circulando a casa. Às vezes parecia que o barulho vinha de cima do telhado, outras vezes debaixo da janela, mas ninguém teve coragem de olhar. Meu tio Zeca dormia no quarto ao lado, sem saber de nada, e a minha avó rezava no quarto dela, com um terço na mão, pedindo proteção. As horas passaram devagar. Meu pai conta que ficava olhando para as frestas da janela, esperando ver alguma sombra passar, algum movimento. Mas nada acontecia. O som parecia um pouco distante. Aqueles passos que não paravam, que parecia estar sempre próximo, mas nunca chegava até onde eles estavam. Minha tia chorava em silêncio, com o rosto enfiado no travesseiro, tentando não fazer barulho. Meu avô continuava sentado na cozinha, imóvel, como uma estátua de sal. Quando o sol finalmente nasceu, o meu avô saiu para o quintal, antes de qualquer um acordar. Meu pai conta que acordou com o barulho do machado batendo na madeira. Levantou correndo e viu o meu avô cortando o cajueiro. Não era um corte comum, de quem vai derrubar uma árvore para a lenha. Ele batia com raiva, com força, como se quisesse destruir algo além da madeira. Cada golpe ecoava pelo quintal, e o suor escorria do rosto dele, mas ele não parava. Minha avó tentou falar com ele, perguntar o que ele estava fazendo, mas ele não respondeu. Ele só continuava cortando com os olhos fixos no tronco, sem desviar a atenção nem por um segundo. Levou o dia inteiro para derrubar a árvore.
O sol subiu, esquentou e meu avô continuava ali, batendo, descansando apenas para tomar água e limpar o suor. Quando terminou, chamou os homens da vizinhança para ajudar a arrancar as raízes. Cavaram fundo, tiraram tudo e as raízes que saíram eram grossas, retorcidas, como se tivessem vida própria. O meu avô mandou queimar tudo ali mesmo e ficou olhando para as chamas que consumiam a madeira até virar cinza. Depois mandou buscar cimento. Disse que ia cobrir aquele chão e não queria mais nada crescendo ali. Os vizinhos acharam estranho, claro. Perguntaram por que ele estava fazendo aquilo, por que ele destruiu uma árvore tão bonita, que dava tanta sombra e tantos frutos. Mas o meu avô só dizia que era melhor assim, que tinha os motivos dele. Ninguém insistiu. No interior, a gente aprende a respeitar o silêncio dos mais velhos, principalmente quando vem acompanhado de um olhar pesado. E o olhar dele estava pesado, mais do que qualquer um tinha visto antes. Minha tia me contou que, naquela semana, o meu avô quase não falou com ninguém. Ficava olhando para onde tinha sido o cajueiro, como se ainda visse algo lá. Minha avó tentou conversar com ele, mas ele só dizia que estava tudo bem, que tinha resolvido, que não ia mais acontecer. Ela insistiu, perguntou se ele já tinha visto aquilo antes, se sabia o que era, mas ele se fechou, disse que não era assunto para ser discutido e que era melhor deixar para lá. E não aconteceu, pelo menos não daquele jeito. Mas outras coisas começaram a mudar naquela casa. Meu tio Zeca, que não tinha visto nada naquela noite, porque estava dormindo, alegava que de vez em quando via um porco muito estranho no terreiro. Acordava suado com o coração acelerado à noite, mas nunca contou para ninguém. Só anos depois, quando ele já era adulto e tinha coragem o suficiente, foi que ele falou sobre isso com a minha tia. Disse que de vez em quando ele tinha pesadelos com aquele porco. Meu pai, por outro lado, nunca mais conseguia olhar para um porco sem sentir um aperto no peito. Quando precisava passar perto de algum porco, ele desviava o caminho. E se ouvia um grunhido, ele ficava tenso e alerta. A minha tia disse que ele ficou diferente depois daquela noite, que ficou traumatizado. Ele nem comia a carne do porco também. Ele ficava mais desconfiado e mais inquieto, como se estivesse sempre esperando que algo fosse acontecer de novo. Ele parou de sair à noite, evitava ficar sozinho no quintal quando escurecia e sempre trancava todas as janelas antes de dormir, mesmo no calor. O meu avô nunca explicou por que decidiu cortar aquela árvore daquele jeito. Nunca disse se já tinha visto algo parecido antes, ou se sabia o que era aquele ser, pois aquilo não era um porco. Ele morreu uns 10 anos depois, levando esse segredo com ele. Foi de infarto enquanto ele trabalhava no pasto. Caiu de repente e, quando o encontraram, ele já estava frio. Mas a minha avó, antes de falecer, comentou uma vez com a minha tia que aquela não tinha sido a primeira vez, que quando meu avô era jovem, antes de se casar, tinha acontecido algo parecido na região. Um porco que aparecia nas noites de lua cheia e quaresma, subindo em árvores, falando com quem o via, subindo em casas. Diziam que era uma maldição ou um espírito preso, ou algo pior, e também fruto de bruxaria. Ninguém sabia ao certo, mas quem via nunca mais esquecia, e ele corria atrás de pessoas. A minha avó disse que meu avô tinha jurado que aquilo não ia chegar perto da família dele, que ele faria o que fosse preciso para impedir. E foi exatamente o que ele fez. Cortou a árvore, arrancou as raízes e cimentou o chão, como se estivesse selando algo, enterrando uma porta que não deveria se abrir mais. A minha tia perguntou por que ela nunca tinha contado isso antes, e a minha avó respondeu que tinha prometido a ele que não contaria para não assustar a todos, que ela não queria que ninguém soubesse, mas agora que meu avô já tinha partido, ela precisava contar isso para alguém. Minha tia ficou pensando nisso por muito tempo. Tentou pesquisar, conversar com os mais velhos da região para ver se tinham visto algo parecido. Descobriu que tinha histórias espalhadas por vários lugares, sempre envolvendo porcos, sempre em noites de quaresma ou lua cheia, sempre com a mesma ameaça. Quem via era seguido, e as pessoas que eram seguidas nunca mais eram as mesmas ou desapareciam.
Algumas enlouqueciam quando viam aquela coisa, outras sumiam, outras simplesmente paravam de viver direito, sempre olhando por cima do ombro e com medo. Hoje a fazenda não existe mais. A casa foi demolida há uns 15 anos atrás e o terreno foi vendido. Mas quando volto para aquela região e passo por ali, eu ainda consigo ver onde ficava o quintal e o chão ainda está encimentado. A minha tia me contou essa história porque sabia que eu sempre fui curioso, que eu gostava de ouvir histórias sobrenaturais, de tentar entender o que não tem explicação. Mas ela me fez prometer que eu não ia investigar, e não ia tentar descobrir mais que ela tinha me contado, porque segundo ela, tem coisas que a gente não deve mexer. Eu prometi, mas às vezes quando estou sozinho de noite, penso naquele porco em cima da árvore, penso na voz dele, dizendo que ia seguir quem olhasse para ele. E me pergunto se meu avô de fato conseguiu impedir ou só adiou, se a coisa ainda está rondando por ali. Se talvez em alguma noite de lua cheia, alguém vai acabar vendo aquele porco também. Galera, se você está gostando desses relatos, não se esqueça de deixar o seu like. Se quiser enviar o seu relato, o endereço de e-mail está aqui na descrição desse vídeo. E conheça o canal parceiro chamado Cangaço Assombrado. Vamos para o próximo relato. Uma boa madrugada a todos. Quero aproveitar o espaço para compartilhar meu caso que parece história de filme de terror. Foi no ano de 2001, logo depois que me mandaram embora da obra. Eu trabalhava como pedreiro há uns 5 anos, ganhava direitinho, nada de luxo, mas dava para o sustento. Só que o encarregado era daquele tipo que ficava bajulando o engenheiro o tempo todo, o famoso puxa-saco. Fazia média, jogava a culpa nos outros quando dava problema, e todo mundo sabia, mas ninguém falava nada, porque tinha medo de perder o emprego. Eu não tenho muito filtro para essas coisas. Um dia ele veio me cobrar na frente de todo mundo por um erro que nem tinha sido meu. E eu respondi na lata. Disse que ele passava mais tempo puxando o saco do fiscal do que fazendo o trabalho de verdade. No outro dia, eu já estava na rua. Nem deram aviso, nada. Simplesmente pagaram minhas contas, as horas e disseram que não precisavam mais de mim. Eu fiquei uns dias parado em casa, mandando currículo, perguntando para os conhecidos se tinham alguma vaga, mas nada aparecia. O dinheiro da rescisão ia acabar e eu comecei a ficar desesperado. Foi quando meu tio, irmão da minha mãe, me ligou dizendo que tinha um trampo temporário para mim. Não era obra, mas era dinheiro garantido por uma semana. Ele conhecia um empresário que tinha um ranchinho pequeno, lá no interior, na zona rural, perto de São Tomé das Letras. O homem precisava viajar para a capital por uns dias, resolver problema de herança com os irmãos e queria alguém de confiança para tomar conta do lugar. Não era nada muito complicado, só cuidar dos porcos, dar uma olhada no curral onde tinha uns bois e 2 bezerros e dormir lá para garantir que ninguém invadisse ou roubasse nada. E o tio disse que o pagamento era bom para uma semana de serviço e que o dono ia deixar comida, água e até um revólver caso aparecesse algum animal selvagem ou gente estranha. Eu topei na hora. Precisava de grana e ficar uma semana no mato parecia até um descanso depois de tanto estresse na cidade. No sábado de manhã, meu tio me buscou de carro e a gente rodou umas 2 horas até chegar no lugar. Era bem afastado mesmo. A estrada de terra ia ficando cada vez mais estreita, cheia de buraco, e quanto mais a gente entrava, menos casas apareciam. Quando finalmente chegamos, já era quase meio-dia. O rancho era simples, mas bem cuidado. Uma casa pequena de madeira, onde o caseiro morava, um chiqueiro onde os porcos estavam lá, 8 porcos bem gordos, e um curral coberto com telha de zinco, onde ficavam os bois. Contei direito. Eram 7 bois adultos e 2 bezerros novos. Devia ter uns 3 meses de vida. Os bichos estavam tranquilos, ruminando o capim e nem ligaram muito para a nossa chegada. O dono, o seu Xavier, era um aposentado da indústria, com seus 60 anos na época, cabelos grisalhos e um jeito sério. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme e já foi logo explicando o que eu precisava fazer. De manhã cedo,
jogar ração para os porcos e encher o coxo de água deles. Para os bois, só conferir se o coxo de sal estava cheio e se tinha água limpa no bebedouro. Ele disse que os bichos já estavam acostumados com a rotina e que não iam dar trabalho. Depois ele me levou para dentro da casa do caseiro. Era um cômodo só, com uma cama de solteiro, um fogãozinho a gás, uma mesa pequena, 2 cadeiras e um banheiro minúsculo nos fundos. Não tinha televisão, não tinha rádio, nada, só o silêncio e o barulho dos bichos lá fora. Ele abriu um armário e me mostrou onde estava a comida. Arroz, feijão, macarrão, umas latas de sardinha, bolacha e café. Tinha até cerveja na geladeira pequena que ele deixou ligada. Antes dele ir embora, o seu Xavier abriu uma gaveta na mesinha e tirou um revólver calibre 38 já carregado. Ele colocou a arma na minha mão e disse que se aparecesse algum bicho, algum cachorro do mato, onça ou coisa parecida, era só dar um tiro para o alto que o barulho espantava. Disse também que se aparecesse gente estranha, para eu não hesitar, porque ali era longe de tudo e ninguém ia aparecer para ajudar. Eu segurei a arma e senti o peso dela, e guardei na gaveta de novo. Eu nunca tinha atirado na vida, mas só de saber que estava ali já me dava uma segurança. O meu tio e seu Xavier foram embora logo depois, e eu fiquei sozinho. O sol estava forte, devia ser umas 2 horas da tarde. Eu sentei na frente da casa e fiquei olhando para o lugar. Era bonito, de um jeito simples. Tinha bastante árvore em volta, mato fechado dos 2 lados, e lá longe dava para ver um morrinho coberto de capim seco. O vento fazia um barulho constante nas folhas, e de vez em quando os porcos grunhiam ou os bois soltavam um mugido baixo, nada demais. Passei o resto da tarde organizando as minhas coisas. Tomei um banho, esquentei uma marmita que meu tio tinha trazido e comi assistindo o sol se pôr. Quando escureceu, eu acendi uma lamparina que estava em cima da mesa e fiquei lá, tomando uma cerveja e pensando na vida. Era estranho ficar sem celular, sem barulho de carro, sem nada, mas também era calmo. Pela primeira vez em semanas, eu não estava preocupado com conta, com trabalho, com briga, com engenheiro, o patrão puxa-saco. Era só eu, os bichos e o mato. Deitei cedo. Devia ser umas 9 horas da noite. A cama era dura, mas eu estava cansado. Apaguei a luz e fechei os olhos. Lá fora, os grilos cantavam alto e de vez em quando os bois mugiam bem baixinho. Eu achava normal. Bicho faz isso mesmo de madrugada, né? Nada demais. Acordei umas 2 vezes no meio da noite para ir ao banheiro. Na segunda vez que eu fui ao banheiro, levantei, acendi a lamparina e fui até o banheiro. Eu olhei para o relógio na mesinha. Era 2h40 da manhã. Bebi água devagar também. Eu ainda estava meio zonzo do sono. Ia voltar para a cama quando ouvi um mugido diferente. Não era aquele som baixo e preguiçoso de boi descansando. Era alto, quase um berro, e vinha do curral. Eu esperei um pouco pensando que talvez fosse só um deles se ajeitando, mas o barulho não parou. Pelo contrário, ficou mais forte. Parecia que os bichos estavam se mexendo muito, batendo nos morões e pisando pesado. Senti um aperto no peito. Lembrei do que seu Xavier tinha dito sobre o cachorro do mato ou onça. Pensei que algum bicho estivesse entrado no curral. Os bois podiam se machucar tentando fugir. E aí eu ia ter que explicar para o dono. Vesti a calça, calcei as botas e fui até a gaveta. Peguei o revólver. Ele estava frio e pesado na minha mão. Eu não ia atirar em nada, mas se precisasse dar um tiro para o alto para assustar algum bicho, eu dava. Saí de casa sem pegar a lanterna. Não tinha lanterna naquele momento. Naquele momento eu pensei que a luz da lua ia ser suficiente, ou que se eu acendesse uma lanterna, ia acusar a minha localização se fossem bandidos, ou quem quer que estivesse lá. Bobeira minha. A noite estava clara, a lua estava cheia, iluminando tudo com aquela luz branca e fria. Eu conseguia ver o caminho até o curral sem dificuldade. Os mugidos continuavam cada vez mais altos e desesperados. Eu acelerei o passo, sentindo o coração bater mais rápido. Quando cheguei perto, vi que a porteira estava fechada, do jeito que eu tinha deixado, mas os bois estavam agitados demais.
Poderia ser cobra também, não sei. Dava para ouvir eles batendo nos mourões, resmungando aquele som de animal com medo. Cheguei mais perto e esbarrei na porteira de madeira. Foi aí que eu vi, do canto mais escuro do curral, onde a luz da lua não chegava direito, os bois estavam todos amontoados, espremidos uns contra os outros, com as cabeças viradas para o mesmo ponto. E no meio deles, meio escondido, meio exposto, tinha algo que não devia estar ali. Era enorme, maior que um homem. A postura era esquisita, meio corcunda, como se estivesse nas quatro patas, mas com as costas arqueadas. Ele estava tentando se esconder de mim entre os bois, mas eu vi que seus olhos brilhavam no escuro. Mas não era olho de boi, de cachorro, nem nada que eu conhecesse. Era outra coisa fora do normal. E no chão, embaixo daquela coisa, tinha um dos bezerros. Estava estirado, imóvel, de um jeito que eu não gosto nem de comentar. Eu vi o sangue escorrendo escuro no chão de terra. Foi quando, por instinto, eu reagi. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa, gritar, atirar, qualquer coisa, mas ao mesmo tempo, eu confesso que eu fiquei aterrorizado com aquilo. A criatura não se mexeu também. Ficou ali, meio abaixada, olhando para mim. Não sei quanto tempo durou. Talvez 5 segundos, talvez 20. Morrendo de medo, eu fiz o que eu tinha que fazer. Foi quando eu levantei o revólver sem pensar direito, só num reflexo, e apertei o gatilho. O tiro saiu mais alto do que eu esperava. Um estouro seco que deixou os meus ouvidos zumbidos. A criatura se ergueu de uma forma muito estranha. Ficou em pé em 2 patas e eu juro que ouvi um rosnado grave, vindo lá de dentro. Não foi um grito de bicho assustado, foi um som de raiva. Ela deu um salto para o lado e subiu na parede do curral com uma facilidade absurda, como se não pesasse nada. As garras arranhavam o zinco do teto, fazendo um barulho estridente, e ela abriu um buraco ali mesmo, rasgando a telha como se fosse papel. Depois pulou para fora e sumiu no mato. Eu fiquei parado, ainda segurando o revólver, ainda ouvindo o eco do tiro na minha cabeça. Os bois continuavam mugindo, mas agora era um som diferente, mais baixo e mais cansado. Eles estavam se acalmando pouco a pouco, mas ainda tremiam. Olhei para o bezerro no chão. Estava lá, morto, sem vida. Seu corpo estava oco por dentro. Foi um estrago grande. Eu não esperei mais nada. Eu dei meia volta também e corri de volta para casa. Entrei, tranquei a porta, empurrei a mesa contra ela, fechei a janela e fiquei ali parado, tremendo no cômodo, respirando fundo, suando frio e ainda com o revólver na mão e rezando. Sentei na cama e fiquei olhando para a porta, esperando ouvir algum barulho, algum arranhão, alguma coisa tentando entrar. Mas não veio nada, somente o silêncio e depois de um tempo o som dos grilos de novo. Eu não conseguia parar de pensar no que tinha visto. Aquilo não era cachorro do mato, não era animal que eu conheça. A forma como se mexia, a forma como tinha ficado em pé, não era natural. Eu tentei dizer para mim mesmo que era um pesadelo, alguma coisa que fizesse sentido, mas não tinha. Eu só sabia que tinha visto aquilo, atirado naquilo e que aquilo tinha fugido. Eu fiquei acordado o resto da noite. Apesar do susto e da adrenalina, eu estava exausto e deitei na cama. E mesmo assim, eu acabei pegando no sono. Eu não me lembro quantas horas eu dormi, mas só sei que dormi o resto da madrugada. Quando o sol finalmente apareceu, eu me levantei e saí de casa com cuidado. A luz do dia fazia tudo parecer normal de novo. Os porcos estavam acordados, resmungando no chiqueiro. Os bois estavam todos calmos no curral. Mas quando cheguei perto, eu vi o estrago. O bezerrinho ainda estava lá, do mesmo jeito que eu tinha deixado. E no teto do curral tinha um buraco enorme, rasgado com as bordas retorcidas para fora. As marcas das garras ainda estavam visíveis no zinco. Eu voltei para casa e liguei para o Xavier pelo telefone fixo. Eu sabia que ele estava viajando, mas precisava avisar ele. O celular dele tocou umas 5 vezes antes dele atender. A voz dele estava rouca, de quem acabou de acordar. Eu contei tudo. Contei que tinha ouvido os bois, que fui ver,
que tinha algo no curral, que atirei e que o bezerro estava morto. Ele pareceu bem tenso e preocupado do outro lado da linha, e depois perguntou se eu tinha visto direito o que era. Eu disse que sim, mas que não sabia explicar. Era um bicho feio que eu nunca vi na vida. Ele suspirou do outro lado da linha e disse que ia voltar antes do previsto, mas que só conseguia chegar lá 2 dias depois. Pediu para eu ficar e disse que ia pagar o dobro se eu aguentasse mais um pouco. Eu queria recusar, queria sair dali na mesma hora, mas eu precisava do dinheiro, então eu aceitei. Passei o resto daquele dia tenso, olhando para o mato, esperando ver alguma coisa se mexendo entre as árvores, mas eu não vi nada. Cuidei dos porcos, joguei ração, troquei a água deles, nem cheguei perto do curral. Deixei os bois lá mesmo, sem mexer em nada. O corpo do bezerro começou a feder com o calor do sol, mas eu não tive coragem de tirar. A segunda noite foi pior. Eu dormi com a porta trancada, a janela fechada, o revólver debaixo do travesseiro, mas dessa vez eu não ouvi nada. Nenhum mugido, nenhum barulho estranho, só o silêncio. E de alguma forma aquilo foi embora, porque eu ficava imaginando que talvez a coisa tivesse voltado, mas estava quieta só esperando. No terceiro dia, seu Xavier chegou. Ele veio acompanhado de outro homem, mais velho, um coroa também, que ele apresentou como compadre dele. Os dois foram direto para o curral. Eu fui junto, mas eu fiquei um pouco mais atrás. Eles olharam para o bezerro, olharam para o buraco no teto e trocaram os olhares entre si. Depois o compadre pegou um pedaço de madeira e cutucou o corpo do bicho. Virou ele de lado, olhou as marcas e balançou a cabeça. Seu Xavier veio até mim e colocou a mão no meu ombro. Ele disse que eu tinha feito certo em atirar, que tinha sido corajoso em sair de casa para ver o que estava acontecendo. Mas depois ele pediu uma coisa estranha. Pediu que eu não contasse para ninguém. Disse que o pessoal da região já falava demais, já tinha muito boato, e que se eu saísse por aí contando que tinha visto algo estranho, ia piorar. Ia atrair gente curiosa, ia dar problema. Eu perguntei o que ele achava que tinha sido. Ele não me respondeu de uma forma direta. Só disse que no interior, coisas desse tipo acontecem, que tem bicho que ninguém conhece, que aparece de vez em quando e depois some. Disse que o importante era que eu estava vivo e que os outros bois também estavam, e que aquilo não ia se repetir. Ele me pagou o que tinha prometido, mais um extra por ter ficado. Juntando tudo, deu quase o dobro do que a gente tinha combinado. Eu peguei o dinheiro, agradeci e saí de lá no mesmo dia. O meu tio me buscou e a gente voltou para a cidade sem falar muito no caminho. Nunca mais eu voltei naquele rancho. Uns meses depois eu consegui outro trampo em uma obra, longe dali, e segui a minha vida. Mas até hoje, quando vejo notícia de ataque de animal no interior, ou quando alguém fala de bicho estranho aparecendo de noite, eu lembro daqueles olhos amarelos me encarando no escuro. E lembro do som que aquela coisa fez quando eu atirei. Não foi medo, foi raiva, como se tivesse invadido o espaço dela e não o contrário. Bem, se vocês acreditam no sobrenatural, aqui está a minha história. Boa noite. Olá, Bruno. Eu espero que você possa narrar o meu relato. Eu escrevo do Pernambuco, do interior mesmo, daqueles lugares onde se acende o lampião quando a energia cai e onde todo mundo conhece todo mundo desde que nasceu. O que vou contar aconteceu comigo e com a minha prima Joana, e juro que não inventei nada. Sei que muita gente não acredita e talvez não vai acreditar. Mas quem cresceu no sertão sabe que tem coisas que a gente não explica. Tudo começou em outubro e foi recente, no ano de 2003, quando eu tinha uns 15 anos. Naquela época a vida era devagar, a gente passava o dia inteiro ajudando em casa, brincando na rua, e quando anoitecia, ficava todo mundo dentro de casa, porque não tinha muito o que fazer. Joana morava 3 casas depois da minha, e a gente era grudada desde pequena. Ela era 2 anos mais velha que eu, mas parecia que tínhamos a mesma idade, de tanto que pensávamos igual. Naquele mês começou a acontecer uma coisa estranha no povoado. Os cães ficavam inquietos de noite, latindo sem parar, sempre olhando para o mesmo lado.
para a direção do cemitério velho que ficava nos fundos da igreja. Aquele cemitério já não se usava mais há uns 20 e poucos anos, porque construíram um novo na saída da cidade, mas as cruzes antigas ainda estavam lá, tortas e algumas caídas e cobertas de mato. Dona Expedita, uma senhora que morava em uma casa de taipa perto da praça, foi a primeira a falar que tinha visto algo. Ela contou na venda do seu Raimundo que, ao levantar de madrugada, tinha olhado pela janela e visto uma mulher caminhando descalça pela rua. Disse que a mulher estava de costas com um vestido branco. Dona Expedita obviamente achou muito estranho alguém andar por ali na rua àquela hora da noite. Ainda mais uma mulher vestida daquele jeito e com o cabelo tão comprido. A mulher virou em uma esquina e sumiu. Ninguém deu muita bola. A Dona Expedita era meio avoada. Vivia contando histórias que ninguém sabia se era verdade ou não. Mas 3 dias depois, seu Júlio, que trabalhava como vigia na escola, também viu a mulher. Ele disse que ela estava parada na frente do portão da escola, de costas, balançando devagar como se o vento a empurrasse, mas não tinha vento nenhum. Seu Júlio ficou com medo e não foi até lá. Gritou perguntando se ela precisava de ajuda, mas a mulher não respondeu. Ficou ali parada, balançando, até que de repente começou a sumir devagar, sempre de costas, e sumiu na escuridão. Aí o povo começou a ficar nervoso. As mães não deixavam mais as crianças brincarem na rua depois das 6 horas, e quem precisava sair à noite ia em grupo, e sempre com lanterna e rezando. A minha mãe começou a trancar todas as portas e janelas antes de escurecer, e fazia questão que a gente rezasse o texto todo dia. Joana e eu ficávamos conversando sobre isso. Ela dizia que tinha que ser alguma mulher doida que andava perdida, talvez alguém de outra cidade que tinha parado ali sem saber. Eu não tinha certeza. Tinha algo que não batia, porque uma mulher sempre aparecia de costas, e porque nunca falava nada, e porque, segundo as pessoas que viam, ela parecia flutuar em vez de andar. Foi em uma certa noite que as coisas ficaram realmente sérias. A filha da Dona Socorro, uma menina de uns 7 anos chamada Kétila, saiu para buscar água no chafariz que ficava no outro lado da rua. Eram umas 7 horas da noite. Ainda tinha gente na rua, mas quando a menina voltou, ela estava branca que nem papel e tremendo, e não conseguia falar. Levaram ela para dentro de casa. Depois de muito tempo que conseguiram acalmá-la, foi que ela conseguiu dizer o que tinha acontecido. Kétila disse que quando estava enchendo o balde, ela sentiu que alguém estava em pé atrás dela. Ela virou e não tinha ninguém, mas quando voltou a olhar para a água, viu o reflexo de uma mulher de costas, bem pertinho dela. A menina largou o balde e correu, mas disse que ouviu uma voz chamando o nome dela, e era uma voz fina e arrastada, como se a pessoa estivesse com a boca cheia de algo. Depois disso, a minha mãe proibiu eu e os meus irmãos de sairmos de casa depois das 6. Joana também ficou presa em casa. Desde então, a gente só se via na escola ou de dia, quando íamos uma para a casa da outra, antes do escurecer. Mas aí chegou o dia que tudo mudou para mim. Era um sábado. Joana tinha me chamado para dormir na casa dela, pois os pais dela iam viajar para o velório de um tio em Arco Verde e só voltavam no domingo à tarde. Ela ia ficar com a avó dela, a dona Sema, que era surda e dormia cedo. A minha mãe deixou, mas fez questão de me dar um terço e me mandar rezar antes de dormir. Cheguei na casa de Joana umas 5 horas da tarde. A gente jantou cedo, ficou vendo novela com a dona Sema e quando deu 9 horas, a velha já estava roncando na rede da sala. Eu e Joana fomos para o quarto dela, que ficava nos fundos da casa. Era um quarto pequeno com uma cama de casal, onde a gente ia dormir juntas, um guarda-roupa velho e uma janela que dava para o quintal. Nós ficamos ali deitadas e conversando sobre a vida. Joana me contou que tinha começado a namorar escondido com o menino da escola e eu contei que estava gostando de outro, mas que não tinha coragem de falar para ele. Coisas de adolescente. A gente estava tão distraída que nem percebeu quando o silêncio ficou estranho. Foi Joana quem reparou primeiro. Ela parou de falar no meio da frase e ficou olhando para a janela. Aí eu perguntei o que foi. Ela só levantou o dedo
e pediu para que eu fizesse silêncio. Eu fiquei quieta e foi aí que eu ouvi também. Era um som como se alguém estivesse raspando a unha na madeira da janela, bem devagar. Eu senti o meu corpo inteiro gelar. Joana olhou para mim e eu vi que ela estava com medo também. A janela estava fechada, mas a cortina estava aberta e dava para ver que lá fora estava escuro. Não tinha lua naquela noite. O barulho parou. A gente ficou ali deitada sem se mexer esperando. Então nós ouvimos uma voz. Era uma voz de mulher, como se a pessoa estivesse falando com a boca cheia de terra. Ela chamava o nome de Joana, não gritava, ela só falava. Mas era alto, o suficiente para a gente ouvir de dentro do quarto. Joana, abre a janela. Joana apertou a minha mão com tanta força que doeu. Eu queria gritar, queria levantar e correr, mas eu não conseguia me mexer. E a voz continuava. Joana, por que você não abre? Eu só quero estar com você. Joana começou a chorar. E eu também. A gente ficou ali agarrada uma na outra, rezando, pedindo para aquilo ir embora. A voz parou e sumiu. O silêncio voltou, mas aí a gente ouviu outro barulho. Um barulho de passos no quintal. Passos lentos, como se a pessoa estivesse com dificuldade para andar. E o pior, os passos estavam vindo em direção à janela. Joana sussurrou que a gente precisava olhar. Eu disse que não, que era melhor ficar quieta. Mas ela disse que precisava saber se aquilo era real ou alguém fazendo alguma pegadinha com ela. Ela soltou a minha mão e começou a levantar devagar. Eu agarrei o braço dela tentando puxar de novo, mas ela já estava de pé. Joana andou até a janela. Eu fiquei na cama tremendo, vendo ela se aproximar daquele vidro escuro. Ela parou na frente da janela e ficou olhando para o quintal. E então ela começou a tremer. Não era um tremor normal. Era como se o corpo dela estivesse sendo sacudido por dentro. Ela levou as mãos à boca e deu um passo para trás. Levantei da cama e fui até ela e olhei pela janela. Lá fora, no meio do quintal, de costas para a gente, estava uma mulher. O vestido branco. O cabelo dela era preto e muito comprido. Ela estava parada, mas balançava devagar. Então, devagar, ela começou a se virar para a gente. Não virou o corpo, só virou a cabeça. E continuou virando. Virou mais do que uma pessoa normal conseguia virar. Ela continuou virando até o rosto dela ficar totalmente de frente para a gente. Mas o corpo dela ainda estava de costas. O rosto estava coberto de cabelo. A gente não conseguia ver os traços, só a massa preta de fios caindo sobre onde estava a cara dela. Mas dava para ver que tinha algo errado. Tinha algo se mexendo por debaixo do cabelo. Algo que pulsava. Joana gritou, e eu puxei ela para trás e a gente correu para o canto do quarto. A mulher lá fora não se mexeu. E foi aí que nós percebemos outro detalhe ainda mais assombrador. Aquela mulher não tinha mandíbula. A gente ficou encolhido no canto do quarto o resto da noite. Não conseguimos dormir. Quando o sol começou a clarear, olhamos de novo e o quintal estava vazio e a mulher tinha sumido. Dona Sema acordou e veio perguntar se a gente queria café. Nós dissemos que sim, mas não contamos nada para ela. Mas a história não acabou aí. Nos dias seguintes, outras pessoas começaram a ver a mesma mulher. Diziam que ela não tinha mandíbula, sempre de costas, e as pessoas que a viam de frente diziam que era uma visão terrível, algo sobrenatural. Seu Antônio, que morava perto da igreja, contou que a mulher tinha aparecido na porta da casa dele. Ele estava trancando o portão quando viu ela parada do outro lado da rua. Disse que ela ficava olhando fixamente para a casa dele. E depois de um tempo, ela simplesmente atravessou um muro. Não havia portão, não havia porta, não havia nada. Simplesmente atravessou o muro, como se seu corpo não fosse algo físico. A dona Marluce viu a mulher dentro do cemitério velho. Ela estava passando pela rua quando olhou para o lado e viu a figura branca entre as cruzes. A mulher estava ajoelhada de costas, cavando a terra com as mãos. Dona Marluce não esperou para ver mais nada. O padre veio benzer as casas. Ele andou pelo povoado inteiro, jogando água benta, rezando, pedindo para Deus proteger o povo. Mas não adiantou. A mulher continuou aparecendo, até que uma noite ela apareceu na minha casa.
Eu estava deitada, quase dormindo, quando ouvi um barulho na janela do meu quarto. Aquele mesmo barulho estranho de uma unha arranhando a janela. O barulho parou e então veio uma voz. Abre a janela. Não era o meu nome. Ela não sabia o meu nome, mas sabia que eu estava ali. Eu fiquei embaixo do cobertor rezando, pedindo para minha mãe acordar, mas ela estava dormindo no quarto do outro lado da casa e não ouvia nada, nem os meus irmãos. A voz continuou por um tempo, sempre pedindo para eu abrir a janela, sempre com aquele tom arrastado e sinistro. Eu fiquei esperando tremendo, até que eu vi os passos no quintal, indo e voltando. Eu juntei coragem e olhei. A mulher estava ali, e dava para perceber que os seus pés não tocavam o chão. Literalmente era um espírito, um fantasma que estava assombrando a nossa região. A janela do meu quarto ficava mais baixa, quase no chão, e ela estava agachada bem na frente do vidro. Dava para ver os pés descalços, cheios de lama, mas não tocava o chão. Era uma coisa muito esquisita. E então ela começou a virar a cabeça de novo. Dessa vez, como ela estava mais perto, eu consegui ver melhor outros detalhes. Bem, os seus olhos não existiam, eram apenas 2 buracos. Buracos fundos e escuros. E dava para ver uns vermes que ficavam lá dentro se arrastando. Era uma visão aterradora, como se fosse um zumbi. Foi nesse momento que eu não aguentei mais. Eu gritei com todas as minhas forças e a minha mãe acordou e foi até o meu quarto. E ela, quando chegou, quando acendeu a luz, já não tinha mais nada na janela. O povoado inteiro estava apavorado. Tinha noite que os cães não paravam de latir e alguns sumiram. Apareceram depois mortos no cemitério velho com o pescoço quebrado. Foi seu Damião, o coveiro, quem descobriu o que estava acontecendo. Ele foi chamado para abrir uma cova no cemitério novo porque alguém tinha morrido. E quando estava cavando, encontrou ossos que não deviam estar ali. Os ossos velhos de muito tempo atrás. Ele levou para o padre e o padre reconheceu. Eram os ossos de uma mulher que tinha morrido uns 30 anos antes, enforcada. Ela tinha enlouquecido depois que o marido fugiu com outra e acabou dando cabo de sua própria vida na igreja velha, na sacristia, usando a corda dos sinos. Na época, o padre que atendia o povoado tinha se recusado a enterrá-la em Campo Santo por causa do que fez. Então a família, com vergonha, enterrou o corpo escondido à noite no cemitério velho, sem cruz, sem bênção e sem nada. Mas o corpo foi enterrado de bruços, de costas para cima, como se fazia antigamente com pessoas que morriam sem ser batizadas ou com quem atentava contra a sua própria vida, para impedir que a alma voltasse. Só que alguém anos depois tinha mexido naquela cova, tinham tirado os ossos de lá e jogado em outro lugar. Ninguém sabia quem tinha feito aquilo e nem porquê. Mas o resultado foi que a mulher tinha voltado para assombrar, voltado para procurar os ossos, voltado para procurar descanso. O padre decidiu dar um enterro de verdade para ela. Juntou os ossos, todos, benzeu, rezou uma missa e enterrou no cemitério novo, com cruz e tudo. Pediu perdão em nome da igreja por terem negado isso a ela tantos anos atrás. Na noite do enterro, ninguém viu mais aquela mulher, e a noite seguinte também não. Os cães pararam de latir e o silêncio voltou ao normal. Muitos anos passaram quando isso aconteceu. As flores que colocaram lá já murcharam faz tempo. Ninguém mais cuida daquele túmulo. Faz muito tempo que isso aconteceu. É uma história assustadora, e só quem viveu sabe o terror de que é passar por isso. Mas eu espero que o espírito dessa mulher agora tenha paz, e que não volte mais a assombrar o nosso bairro e a nossa região. Bem, Bruno, por aqui eu encerro meu relato. Tenham todos uma boa madrugada. Olá a todos do canal e olá, Bruno. Essa é a segunda vez que eu estou enviando esse relato. Fazia bastante tempo que eu não enviava um relato para o canal. Eu pensei muito sobre isso e também tomei coragem para enviar esse relato para você narrar, pois é algo assustador. Moro em Cuiabá, em um bairro antigo perto do centro, e a casa onde tudo aconteceu era da minha família há 3 gerações.
O meu pai faleceu em 2019, depois de meses sofrendo em uma cama de hospital. Quando voltamos para casa depois do enterro, o silêncio era tão pesado que parecia que as paredes tinham absorvido toda a dor. A sala da frente sempre foi um lugar meio esquecido. Meu pai passava horas ali quando ainda conseguia andar sentado em um sofá velho de couro, olhando pela janela sem dizer nada. Depois que ele morreu, a minha mãe não queria mais ver aquele cômodo vazio, então decidimos transformar a sala em um quarto para o meu filho mais novo, o Miguel, que na época tinha 8 anos. Tiramos o sofá e colocamos uma cama, um guarda-roupa pequeno e uns brinquedos. Parecia uma boa ideia na hora. Foi na segunda semana depois da mudança que comecei a sentir que algo estava errado. Eu acordei de madrugada e quando passei pelo corredor, a porta do quarto estava aberta, no caso do Miguel. Eu olhei para dentro e vi uma sombra sentada na beira da cama dele. O meu coração disparou. Eu achei que fosse um ladrão. Eu acendi a luz correndo, pronto para gritar. Mas quando eu vi, não tinha ninguém. O Miguel estava dormindo tranquilamente, virado para o lado, e a janela estava fechada. Eu fiquei ali, com a respiração acelerada, tentando entender o que tinha visto. Mas 3 dias depois, estranhamente, a minha esposa Mayara me chamou de manhã cedo com a voz baixa. Ela tinha contado no meio da noite que foi ao banheiro e ao passar pela sala, que agora era quarto, viu a mesma coisa que eu, um homem sentado na cama, só que ela não viu mais. Disse que a figura tinha a cabeça inclinada de um jeito esquisito, como se o pescoço estivesse quebrado e que dava para ver sangue escorrendo. Mayara ficou paralisada por uns segundos, sem conseguir gritar. Conversamos sobre isso pela primeira vez naquela manhã. Eu não tinha contado para ela o que eu vi, porque achei que fosse imaginação. Mas quando ela descreveu exatamente o que eu tinha visto, eu senti um frio subir pela espinha. Mayara não era de acreditar nessas coisas e muito menos falar sobre o sobrenatural. Ela sempre foi muito prática e cética, daquelas que riam de programas de fantasma na TV. Mas naquela manhã, ela estava pálida, segurando a xícara de café com as mãos tremendo. Decidimos não falar nada para o Miguel. Criança não precisa carregar esse tipo de coisa. Mas ele começou a reclamar que não queria mais dormir sozinho naquele quarto. Dizia que acordava de noite e via um homem machucado sentado no canto perto do guarda-roupa e que às vezes tinha uma criança junto, parado do lado dele, olhando. Miguel não chorava e não fazia escândalo, mas o jeito que ele falava era pior. Era como se ele tivesse aceitado que aquilo era parte da rotina, como se fosse normal acordar e ver aquela coisa, gente morta no quarto. A minha mãe, que morava com a gente desde que meu pai faleceu, ouviu a conversa e ficou em silêncio. Depois, ela me chamou na cozinha e contou uma coisa que nunca tinha mencionado antes. Anos atrás, quando eu ainda era criança, um menino no bairro tinha morrido bem perto da nossa casa. Ele estava brincando perto do esgoto que passava por baixo das casas antigas daqui, escorregou e caiu. Disseram que ele bateu a cabeça nas pedras e se afogou na água suja. Ninguém conseguia tirar o corpo rápido porque o canal era estreito e fundo. Quando finalmente acharam o menino, já fazia horas. Minha mãe disse que, na época, algumas pessoas do bairro comentaram que a alma dele ficou presa por ali, porque a morte foi tão rápida e violenta que ele não entendeu o que tinha acontecido. Eu não sabia dessa história. Meus pais nunca falaram sobre isso na minha presença. E com o tempo todo mundo esqueceu, mas agora fazia sentido. O homem machucado que a gente via era o meu pai. Eu tinha certeza. A cabeça pendendo do jeito que Mayara descreveu era algo assustador. O sangue, tudo batia do jeito que ela tinha explicado nos últimos dias. O pescoço fino demais para sustentar a cabeça e a criança era o menino do esgoto. O ambiente da casa mudou. Antes era só aquele quarto que dava medo, mas aos poucos a sensação se espalhou. A temperatura da casa caía drasticamente de uma forma inexplicável, mesmo no calor absurdo de Cuiabá. A gente ligava o ventilador e, em 5 minutos depois, começava a esfriar muito. O Miguel parou de brincar sozinho. Ele ficava grudado em mim
ou na avó o tempo todo, e quando a gente perguntava o que tinha acontecido, ele só dizia que não queria ficar perto da sala. Uma noite eu estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi um barulho vindo do quarto do Miguel. Era um som de piano, daqueles pianos de brinquedo que criança ganha e esquece no canto. O Miguel tinha ganhado um em seu aniversário, mas ele nunca ligava aquilo. Eu fui até lá e vi o brinquedo tocando sozinho e as teclas se movendo como se alguém invisível estivesse apertando. Eu fiquei ali parado, segurando a colher de pau que tinha trazido da cozinha, sem saber o que fazer. O som era desafinado e repetitivo, e tinha algo de errado naquilo, como se quem estivesse tocando não soubesse direito como usar o instrumento. Eu desliguei o brinquedo na força, tirei as pilhas e joguei tudo no lixo. Miguel chorou, mas eu não liguei. Eu não podia deixar aquilo ali. A minha mãe sugeriu que a gente tentasse limpar a casa com água benta. Ela é católica praticante, vai na igreja todo domingo e acredita que as coisas funcionam assim. Eu não sabia se acreditava, mas estava disposto a tentar qualquer coisa. Fomos até a igreja do bairro, conversamos com o padre e ele nos deu um vidrinho de água benta e disse para espalhar pelos cantos da casa, principalmente no quarto onde tudo começou. Voltamos no mesmo dia. A minha mãe foi na frente rezando baixinho, jogando água nos cantos, nas portas, nas janelas. Eu acompanhava com Miguel no colo, que estava quieto, observando tudo com os olhos arregalados. Maiara ficou na sala orando. Ela é evangélica. Ela ficava quieta e observava tudo com os olhos arregalados. Quando terminamos, a casa ficou em silêncio. Era um silêncio normal. Era como se algo tivesse ido embora, mas deixado um rastro. O ar continuava pesado, mas diferente. Nos dias seguintes, as aparições pararam. Miguel voltou a dormir sozinho e a gente respirou aliviada, achando que tinha resolvido o problema. Mas não resolveu completamente. O que ficou foi uma sensação constante de que algo ainda estava lá, só que quieto e esperando. Maiara começou a evitar entrar naquele quarto. Ela dizia que não via mais nada, mas que sentia que estava sendo observada. A minha mãe também. Ela parou de entrar lá sozinha. Ela dizia que toda vez que passava pela porta, tinha a impressão de que alguém estava a observando de dentro. E eu também sentia a mesma coisa. As coisas pioraram de um jeito sutil. A gente começou a perceber que qualquer pessoa que vinha visitar a casa sentia o mesmo. A minha irmã, que mora em Goiânia e vem nos visitar de vez em quando, entrou na casa e na mesma hora perguntou se a gente tinha visto alguém parado no corredor. Ela jurava que tinha visto uma sombra de relance, passando bem rápido. Um primo meu que veio almoçar um domingo na nossa casa comentou a mesma coisa. Disse que tinha visto alguém entrando no quarto do fundo, mas quando foi olhar não tinha ninguém. Teve uma vez que uma amiga veio tomar café com a gente. A gente estava conversando na cozinha quando ela parou no meio da frase. Olhou para o corredor e perguntou se eu tinha deixado alguém dormindo. Eu disse que não, que só estávamos eu, ela e a minha mãe em casa. Ela insistiu que tinha visto alguém passando. Eu tentei rir e mudar de assunto, mas eu vi no rosto dela que ela não estava brincando e estava desconfortável. O Miguel nunca mais falou sobre o homem machucado ou a criança, mas ele parou de gostar da casa. Quando chegava da escola, ficava do lado de fora o máximo que podia, brincando no quintal e evitando entrar. À noite, ele só dormia se a luz do corredor ficasse acesa. Eu decidi instalar uma lâmpada bem forte, mas não adiantou muito. O Miguel continuava acordando no meio da noite, vindo para o nosso quarto, dizendo que não conseguia dormir. A minha mãe envelheceu rápido demais depois disso. Não sei se foi pela morte do meu pai ou se foi tudo o que aconteceu depois, mas ela ficou mais quieta e mais fechada. Parou de receber visitas, parou de sair para fazer compras sozinha. Ficava sentada na cozinha rezando o terço. Eu perguntava se ela estava bem e ela só balançava a cabeça dizendo que sim, mas eu sabia que não estava. Pela primeira vez, a minha esposa cogitou que deveríamos vender aquela casa,
que nós precisávamos de um recomeço, que aquele lugar carregava um peso muito sinistro para a gente. Eu concordava, mas ao mesmo tempo eu tinha medo. Medo de que, se a gente saísse, outra família entrasse e passasse pelo mesmo. Medo de que aquilo que estava preso ali ficasse quieto só esperando. Medo de que, de alguma forma, a gente carregasse isso junto, que não fosse a casa, mas algo que tinha se grudado na gente. Teve uma noite que tudo mudou para mim. Eu estava sozinho em casa. Maiara tinha levado o Miguel para passar o fim de semana na casa da avó dele. E minha mãe tinha ido dormir cedo. Fiquei na sala assistindo televisão, tentando me distrair. Era quase meia-noite quando ouvi passos no corredor. Não eram passos normais. Parecia alguém ferido se apoiando na parede ao andar. Eu desliguei a TV e o som parou. Eu fiquei esperando em silêncio. Então eu ouvi de novo, dessa vez vindo da direção do quarto do Miguel. Levantei devagar com o coração batendo tão forte que doía. Andei devagar pelo corredor e acendi a luz. Mas nada. A porta do quarto estava aberta. Eu tinha fechado antes de sentar na sala. Entrei. O quarto estava gelado. Dava para ver pela respiração. No canto, perto do guarda-roupa, senti que tinha alguém. Eu não vi nada, mas eu sentia. Uma presença, algo que estava ali me observando, esperando que eu reagisse. Foi nesse momento que eu comecei a desconfiar que eu sou médium. Enfim, isso fica para outro assunto. Eu fiquei parado ali por um tempo que pareceu eterno. Então, sem pensar, falei em voz alta. Disse para o meu pai que ele precisava ir embora, que a gente estava bem, que ele não precisava mais ficar. Disse para o menino do esgoto que sentíamos muito, mas que ele também precisava ir embora e podia descansar. Não sei se funcionou, não sei se eles ouviram, mas naquela noite, depois que saí do quarto e fechei a porta, eu consegui dormir. E desde então as coisas mudaram de novo. As aparições pararam de vez. O peso no ar diminuiu. Miguel voltou a dormir no quarto dele sem reclamar. A minha esposa parou de falar em vender a casa. Mas eu sei que eles ainda estão aqui, não do jeito que estavam antes, não assustando e não aparecendo, mas talvez estão. Toda vez que alguém entra nessa casa pela primeira vez, vê algo de relance, uma sombra, um vulto, alguém passando rápido demais para ter certeza. E a gente aprendeu a conviver com isso. Eu estou escrevendo isso porque eu sei que tem muita gente que passa pelo mesmo e acha que está ficando louco, mas não está. Tem coisas desse tipo que realmente acontecem e a gente não consegue explicar. E às vezes a única coisa que a gente pode fazer é aceitar, respeitar e seguir vivendo, e também fazer muita oração para que essas coisas vão embora. Bem, pelo menos essa é a minha opinião. E a sua? Deixa aqui nos comentários. Eu estava voltando do baile da comunidade e devia ser umas 2 horas da manhã. A bicicleta rangia no caminho, aquele barulho de corrente velha que meu pai vivia dizendo que ia trocar, mas nunca trocava. O milharal dos dois lados da estrada parecia uma parede verde escura, balançando devagar com o vento da madrugada. Na época eu tinha 17 anos e trabalhava quando aparecia algum serviço. Acordava às 5 horas da manhã todo dia, mas sexta-feira era sagrado. Tinha o baile no salão da Dona Teresa. Naquela noite específica eu tinha bebido 3 cervejas, dançado com Jéssica, que morava perto do açude, e saído de lá me sentindo leve, daquele jeito bom de quando você é novo e acha que a vida vai ser assim para sempre. O caminho até em casa levava uns 40 minutos pedalando devagar. Passava pela propriedade do seu Valdir, depois pela cerca de arame do pasto onde ele criava gado, e só então entrava na estrada menor que levava ao nosso sítio. Passei por ali várias vezes. Nunca tinha acontecido nada de estranho. O máximo que via era algum tatu atravessando a pista ou o reflexo dos olhos de algum bicho no mato. Mas naquela noite, quando passei pela terceira curva, depois do salão, eu vi ela. Uma mulher parada do lado direito da estrada, bem na beira do milharal. Vestia um vestido branco que parecia meio sujo na barra, como se tivesse andado muito pela terra.
Os cabelos eram compridos, pretos, caíam na frente do rosto de um jeito que não dava para ver os traços direito. Ela estava completamente imóvel, com os braços caídos ao lado do corpo. Meu primeiro pensamento foi pensar que aquela mulher podia ter brigado com alguém no baile e ficado a pé. Acontecia às vezes. Casais brigavam, um ia embora e o outro ficava largado. Ou então ela tinha se perdido, embora fosse difícil se perder por ali, já que só tinha aquela estrada que levava rumo ao meu sítio, aquela estrada principal. Eu parei a bicicleta a uns 5 metros dela e apoiei o pé no chão. A luz da lua estava forte naquela noite, lua cheia ou quase isso. Então dava para ver as coisas com uma clareza meio estranha, tudo meio azulado e prateado. Eu conseguia ver cada espiga de milho balançando devagar, conseguia ver as pedras na estrada, mas eu não conseguia ver o maldito rosto daquela mulher por causa do seu cabelo. Perguntei se ela estava bem, se precisava de ajuda, se queria que eu avisasse alguém, mas a sua voz não saiu. Apenas a minha que ecoou pelo silêncio da noite. Esperei ela responder, mas ela nem se mexeu. Foi aí que eu percebi que não tinha nenhum som, nada de grilo, nada de sapo, nada de vento nas folhas. O milharal tinha parado de balançar completamente. As folhas misteriosamente estavam completamente imóveis e não havia nenhum barulho. Até a corrente da minha bicicleta tinha parado de fazer aquele barulho irritante. Dei mais 2 passos na direção dela, ainda segurando a bicicleta pela lateral. A distância agora era de uns 3 metros, talvez menos. Eu podia ver que o vestido dela estava bem velho. Tinha uns rasgos na lateral e os pés dela estavam descalços, sujos de barro até os tornozelos. Mas o rosto continuava escondido atrás daquela cortina de cabelo preto. Chamei de novo, perguntei o nome dela e disse que morava ali perto, e eu podia ajudar se ela estivesse perdida. Mas nada. Aquela imobilidade total começava a me deixar nervoso. Uma sensação ruim estava se instalando em mim. Aquele tipo de medo que a gente sente quando percebe o perigo. Bem, eu nem sabia que aquela noite ia ser o meu pior pesadelo. Algo estava muito errado, mas eu ainda não sabia exatamente o que era. De repente ela mexeu. Não foi um movimento normal. Não foi ela virando o corpo na minha direção ou levantando a cabeça. Foi só o rosto. O rosto dela começou a girar, fazendo um movimento que não era natural. Como se a cabeça estivesse se desenroscando do pescoço. Eu ouvi um barulho, um estalo surdo como os ossos se movendo em lugares onde não deveriam se mover. O rosto dela girou novamente, em 90 graus, mas ela não tinha virado o corpo. Depois continuou girando, 180 graus. O rosto estava completamente virado para trás agora, mas o corpo continuava na mesma posição, de frente para a estrada, e então ela continuou. Quando o rosto dela finalmente ficou de frente para mim, depois de dar aquela volta completa impossível, eu vi. Ela tinha olhos totalmente negros, mais parecidos com o de um camaleão, e a boca estava aberta com um sorriso largo demais, os lábios esticados até quase rasgar nos cantos, mostrando dentes que pareciam ter sido limados até ficarem pontiagudos. Larguei a bicicleta no chão. O barulho do metal batendo na terra foi alto demais naquele silêncio todo. Dei um passo para trás, depois outro, tropeçando nas próprias pernas de tanto medo que eu estava. O meu coração batia tão forte que eu pensei que ia dar um treco ali mesmo. A coisa, porque não era uma mulher, eu sabia agora que aquilo nunca tinha sido uma mulher, começou a se mover, mas sem tocar os pés no chão. Virei para correr e foi aí que eu percebi que a minha bicicleta estava longe demais. Tinha caído uns 4 metros atrás de mim quando eu larguei, e a criatura estava entre mim e ela agora. Não tinha como pegar a bicicleta sem passar perto daquela coisa. Então eu corri pela estrada na direção de onde eu tinha vindo, de volta para o lado do salão da Dona Teresa. Minhas pernas estavam bambas, o tênis escorregando na terra solta.
Eu estava totalmente desesperado. Eu olhei para trás por cima dos ombros. E foi um erro, eu sei. Todo mundo sabe que você não deve olhar para trás quando está fugindo de algo assim. Mas eu não consegui evitar. E vi que ela tinha se virado para mim, correndo na minha direção. Aquele rosto torto me encarando com olhos assustadores. E agora o sorriso parecia ainda maior. Os cantos da boca quase chegando nas orelhas. E ela corria de costas, com o rosto virado para mim. Ela começou a rir bem alto, uma risada macabra, tipo aquelas de bruxa de filme quando riem. Tropecei em uma pedra e quase caí. Eu consegui me equilibrar na última hora, mas eu perdi a velocidade. Quando eu olhei de novo, ela estava mais perto, muito mais perto. Tinha percorrido em uma fração de segundos a distância que eu corri, ainda deslizando naquela velocidade constante, impossível. Desviei do caminho principal e entrei no milharal, empurrando as plantas altas que batiam no meu rosto e nos meus braços, os talos quebrando com um som seco que finalmente voltou a existir. O milharal era denso, difícil de atravessar, mas pensei que talvez ali eu pudesse me esconder, e talvez ela perdesse a minha pista e não conseguisse me encontrar. Eu errei, e errei feio. Assim que eu entrei no milharal, ouvi o barulho dela atrás de mim. Mas não era o barulho de alguém empurrando as plantas ou quebrando talos. Era o barulho das plantas se afastando sozinhas, se abrindo para deixar ela passar, como se tivessem medo de tocar nela. E ela continuava chamando o meu nome e com aquela voz horrível começava a rir da minha cara. Eram risadas que vinham de todas as direções. Impossível dizer de onde exatamente. Às vezes parecia que vinha da minha frente, às vezes de trás e às vezes dos lados. Eu continuei correndo entre o milharal e as minhas pernas estavam pesadas. Cada músculo do corpo gritava para parar, para descansar, mas eu sabia que não podia parar, que se parasse, ela ia me alcançar de alguma forma. E alguma coisa ruim, alguma coisa muito ruim poderia acontecer comigo. Saí do milharal do outro lado, caí de joelhos na terra, com as mãos espalmadas no chão, tentando recuperar o fôlego. Levantei a cabeça e vi que ela estava bem perto da cerca do pasto do seu Valdir. Eu conhecia aquele lugar, tinha passado ali centenas de vezes. Eu me levantei e comecei a correr na direção da cerca, pensando que se conseguisse atravessar o pasto, chegaria na casa do seu Valdir, que tinha cachorro e luz elétrica e pessoas, e talvez aquilo, seja lá o que fosse, não ia conseguir me seguir até lá. Mas quando estava a uns 10 metros da cerca, ela apareceu. Não veio de trás de mim, como eu esperava. Apareceu do nada, já parada entre mim e a cerca, como se tivesse se materializado ali. Um segundo o espaço estava vazio. No outro segundo, ela simplesmente apareceu lá, com aquela cabeça torta em um ângulo que fazia o meu estômago revirar só de olhar. Parei tão rápido que quase caí de novo. Meu corpo inteiro estava tremendo. Ela deu um passo na minha direção, um passo de verdade dessa vez. Eu vi os pés dela se movendo, mas do jeito errado. O pé direito se moveu primeiro, mas se moveu para trás enquanto ela avançava para frente, como se as leis da física não se aplicassem mais. Dei um passo para trás e ela deu outro para frente. Dei mais um e ela me acompanhou. Era como se fosse uma dança macabra, mas eu estava recuando e ela estava avançando, e eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia tropeçar ou cansar ou simplesmente não ter mais para onde ir. Minhas costas bateram em algo sólido. Virei rápido e vi que era um dos postes da cerca. Tinham recuado tanto que agora estava encostado na cerca do pasto, sem mais espaços para me esconder ou fugir. E ela estava a apenas 3 metros de mim. Ela dava gargalhadas sinistras. O movimento foi lento e antinatural, cada vez mais aterrorizante. Ela tentou me tocar. Eram dedos longos demais, com unhas pretas e sujas e compridas. E quando ela esticou o braço completamente, a mão dela ficou a apenas alguns centímetros do meu rosto. Naquele momento eu pensei que seria a minha última noite com vida. Fechei os meus olhos e comecei a rezar.
Não sei por que fechei. Talvez porque se eu morresse ali, ou se eu fosse levado, ou seja lá o que ela quisesse fazer comigo, eu não queria ver acontecendo. Senti o calor ficando cada vez mais próximo quando ela estava quase tocando o meu rosto. Mas finalmente o galo cantou. Foi um som estridente, alto, vindo de algum lugar ao longe. O galo do seu Valdir, provavelmente, cantando antes da hora porque às vezes fazia isso. Abri os olhos e, para minha surpresa, aquela mulher já não estava mais lá na minha frente. Ela desapareceu como se fosse um fantasma, e era um fantasma na verdade. O galo cantou de novo, 2 vezes seguidas. Aquilo foi a minha salvação. Em poucos segundos ela tinha sumido entre as plantas altas, e o som das folhas se afastando dela foi sumindo até desaparecer completamente. Eu estava encostado no poste da cerca, tremendo tanto que eu mal conseguia ficar de pé. As minhas pernas tremiam demais. Eu ficava esperando ela, esperando que ela voltasse ou que alguma coisa acontecesse. Os sons da noite retornaram gradualmente. Primeiro os grilos, depois os sapos, depois o vento fazendo as folhas do milharal balançarem. Ouvi o galo cantar mais uma vez, e depois o mugido de uma vaca no curral do seu Valdir. O mundo tinha voltado ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que não tinha sido uma alucinação. As marcas dos meus dedos, onde eu tinha caído, e o suor encharcando meu rosto. Tudo provava que aquilo tinha sido real. Eu pulei a cerca do pasto, rasgando a calça no arame farpado, e corri até a casa do seu Valdir. Bati na porta com tanta força que ele veio atender já bravo, achando que era algum bêbado fazendo bagunça. Quando me viu com a cara que eu devia estar, branco feito papel e suando frio, tremendo inteiro, ele perguntou o que tinha acontecido. Ele pensou que eu tinha sido assaltado, mas então eu contei tudo, cada detalhe. A mulher de branco me perseguindo, a cabeça girando e o deslizar impossível, e os olhos totalmente negros e o sorriso horrível. E ele e a mulher dele, que estava ouvindo da cozinha, ouviram a minha história e quando terminei, os dois pareceram surpresos. O seu Valdir disse que aquele milharal é assombrado. Não era a primeira vez que alguém via alguma coisa naquela estrada, principalmente na época da quaresma ou em noites de lua cheia. Ele mesmo nunca tinha visto nada, mas o pai dele tinha visto quando era jovem e o avô do pai dele também. Eu perguntei o que era aquilo, o que aquela mulher queria, por que ela tinha me deixado ir quando o galo cantou. Ele disse que não sabia, que tinha várias histórias diferentes. Alguns falavam que era uma mulher que tinha morrido afogada anos atrás e voltava procurando o filho que tinha perdido. Outros diziam que era uma bruxa que vagava de noite, que estava pagando por seus pecados após a sua morte. Quanto ao galo, ele explicou que galo sempre espanta coisa ruim. É por isso que antigamente toda a casa tinha galo, não só para acordar cedo, mas para proteger do sobrenatural. O canto do galo anuncia o dia, e coisas da noite não gostam do dia, então fogem dele. Eu fiquei na casa do seu Valdir até o sol nascer completamente. Quando clareou de verdade, quando o sol já estava alto o suficiente para iluminar tudo, o seu Valdir me acompanhou de volta até onde tinha largado a bicicleta. A bicicleta ainda estava lá, caída na terra para minha sorte. As marcas dos meus passos também estavam visíveis na poeira da estrada, indo em todas as direções, mostrando como eu tinha corrido desesperado. Mas não tinha nenhuma outra marca, nem pé descalço, nenhum rastro de algo correndo atrás de mim. Eu voltei para casa pedalando devagar. Cada barulho me fazia olhar para trás. Cada sombra me deixava tenso. Quando cheguei em casa, a minha mãe estava na cozinha fazendo o café da manhã. Contei para ela também. Ela escutou calada, mexendo a panela no fogão a lenha. E só me disse que eu não devia ter ficado até tarde no baile, que aquela estrada não era segura de madrugada, que tinha coisa por ali que não era para a gente ver, coisa de outro mundo. E aqui vem a parte em que eu sei que todos vão me chamar de burro. Na semana seguinte eu fui para o baile de novo, pois eu achava que não ia acontecer de novo comigo.
Voltei ao baile na sexta-feira seguinte, não porque eu quis, mas porque se não fosse, iam perguntar o porquê. Mas dessa vez, eu decidi voltar cedo para casa, quando ainda tinha pessoas na rua. Peguei a bicicleta e pedalei para casa no meio de um grupo de outras pessoas que também estavam indo embora. Ninguém viu nada estranho naquela noite, mas quando passei pelo ponto onde eu tinha visto ela pela primeira vez, eu olhei para o lado e senti um calafrio. Não tinha nada lá, só a beira da estrada e o milharal atrás, mas eu sabia que ela podia estar lá de novo em qualquer noite. Meses depois, eu ouvi falar de um cara de outro sítio que tinha sumido. Tinha saído de casa de madrugada para buscar a vaca que tinha fugido e nunca mais voltou. Encontraram a vaca 2 dias depois, pastando tranquilamente perto do açude, mas do homem não acharam nem rastro. A mãe dele dizia que ele tinha sido levado. Não explicava por quê e nem por quem. Só dizia que ele tinha sido levado e tinha aquele olhar no rosto, aquele olhar de quem sabe mais do que está falando. Eu não sei se o que levou ele foi exatamente a mesma coisa que eu vi naquela noite. Não tem como saber, mas é um mistério que até hoje permanece vivo na região. Eu penso no rosto dele e me pergunto se ele viu o mesmo que eu vi. Se ele ouviu aquela risada daquele jeito horrível. Se ele tentou correr, mas não foi rápido o suficiente. Ou se simplesmente não teve a sorte de ter um galo cantando na hora certa. O milharal continua crescendo todos os anos, alto e verde, balançando no vento. A estrada de terra continua ali, cheia de buracos e pedras. Mas eu sei que embaixo dessa normalidade, escondido entre as sombras, entre as plantas de milho, em alguma curva escura da estrada, tem algo que não é desse mundo. Até agora, eu não vi aquela coisa de novo, e espero nunca mais dar de cara com aquela assombração.